Olá pessoal que acompanha o canal Na Luz do Espiritismo, eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob, a editora é a FEB. Esse já é o estudo 3, portanto já temos o primeiro estudo e a introdução e o estudo 2. Recomendo sempre que vocês ouçam na ordem para entender melhor o livro. Recomendo também que vocês possam ler o livro, o capítulo antes e trazer depois para cá para ouvir conosco. Convide também as pessoas a terem este momento de estudo. Compartilhe aí os áudios para que possamos ter um grupo de pessoas aqui estudando conosco neste momento do estudo do livro. Sempre que as pessoas me pedem indicação de como ler melhor, eu sempre falo que a leitura deve ser acompanhada com a interpretação. Não adianta você ler 10 capítulos num dia ou numa semana e não ter aquele momento da digestão das informações que estão contidas ou naquele livro ou naquele filme. Vocês podem reparar que quando vocês assistem um filme com uma outra pessoa e após o filme acabar vocês comentam alguma cena ou algum aprendizado que vocês tiveram, isso se fixa com mais facilidade nas suas memórias. Da mesma maneira o livro, por isso que é tão bacana nós estudarmos os livros comentando eles também. Ler o capítulo e depois fazer o comentário, mesmo que vocês façam ou em dupla, ou em trio, ou um grupo de pessoas voltadas para o estudo. Vocês falarem sobre o capítulo, cada um dar-lhe uma opinião, é muito importante. Então, nós estamos fazendo isso aqui também, vocês podem deixar também as impressões do capítulo nos comentários e também as dúvidas, que no último capítulo nós vamos também responder essas dúvidas, vamos fazer um áudio separado. Hoje nós já estamos no capítulo 3. Como esse capítulo 3, que tem título Em Pleno Transe, ele é muito grudadinho ali no capítulo 2, eu vou trazer uma pequena rememoração do capítulo 2. No capítulo 2, vocês lembram que o irmão Jacob ele estava doente e ele estava começando a perceber que iria desencarnar. Ele ficou ali na cama e teve várias reflexões, vocês recordam. E depois de longos dias nesse processo, depois de receber muitos passes do irmão Andrade, ele começa a perceber o vulto ou a figura da sua filha. Uma informação que eu não dei no capítulo 2 é que a filha do irmão Jacob já havia desencarnado muitos anos antes. Ele tivera uma filha e ela desencarnou muito nova. E essa filha começou a trabalhar depois no plano espiritual. Ela se materializa numa reunião de materialização do Chico Xavier. Depois ela começa a mandar intuições e ela vivia ali cercando ele, ajudando ele. E na hora da sua desencarnação, ela chega ali pertinho dele para ajudar. Isso ocorre com muitas pessoas. Muitos, quando desencarnam, são recebidos por tios, por primos, ou por avós, ou por pai, mãe, ou pelos seus mentores ou mentoras no plano espiritual. Uma dúvida que eu vejo às vezes aqui no movimento espírita é: mas por que André Luiz desencarnou e não reconheceu ou não encontrou seu mentor ou nenhum espírito familiar? Acontece que André Luiz já desencarna numa condição inferior espiritualmente falando. Ele chegou com a sua bagagem vazia no plano espiritual e chegou muito atormentado. Então, durante aquele período que ele ficou em zonas inferiores do plano espiritual, ele não conseguiu ver. Porém, se vocês recordam no livro Nosso Lar, quando ele está no hospital, ele questiona isso ao ministro Clarencio, e Clarencio fala com ele assim: André Luiz, não se engane, a todo momento estávamos lá perto de você, orando por você. E tem mais, a sua mãe, alguns dias antes da sua desencarnação, já estava perto do seu leito, orando, lhe aplicando passes, ajudando a sua família, torcendo para que você saísse. E quando ela percebeu que não tinha mais jeito, que você seria levado pela morte por via de um suicídio indireto, ela pediu para te ajudar. Porém, infelizmente, você não conseguiu sentir a presença dela. Muitas das vezes nós também passamos
o dia a dia e não sentimos a presença dos espíritos, porque estamos numa vibração inferior. É por isso que muitas pessoas desencarnam e não sentem realmente a presença de nenhum ente querido. Logo no início do capítulo, em pleno transe, tem a explicação do capítulo, depois os subitens. Esse capítulo é muito bonito, é a parte que o irmão Jacob vai se desprender realmente, oficialmente do corpo físico, ele irá desencarnar. Como estávamos dizendo, Marta, sua filha, começou a ficar cada vez mais visível para ele, e ele começou a ficar muito feliz, muito jubiloso, como ele diz aqui. Porém, ele vai falar que os seus membros já estavam enrijecidos, duros. E os órgãos da fala, ou seja, a garganta, a língua, ele começou a sentir embolar. Ele não sabia se isso era no plano físico ou no plano espiritual. Ele sentia-se muito ligado ainda ao corpo, então ele não conseguia falar. Ele fala ali nesse primeiro item também que ele não sentiu muito o que os familiares encarnados dele fez naquele momento. Ele começou a sentir pessoas entrarem, pessoas saírem, talvez chamaram um médico, talvez tentaram internar ele à pressa, mas ele não percebia muito, ele estava tão envolto ali naquele plano espiritual que ele começou a ficar cada vez mais do lado de lá. E ele fala: meus olhos demoraram-se perturbados, eu senti uma sensação de esmagamento no meu corpo todo. No entanto, o que pedir além daquela infinita ventura que o devotamento filial me proporcionava? Ele começa a tentar alinhar os pensamentos, a fim de agradecer a Marta. Mesmo com a dor do desencarne ali, com a aflição, ele tentou formular alguma palavra para agradecer ela. E ele não conseguia, ele só olhava para ela, como um paciente em coma, né? Às vezes ele quer falar alguma coisa, ele vira os olhos, muitas das vezes não consegue. Ele estava percebendo essa dificuldade. Porém, Marta chega bem perto dele, faz um carinho na sua testa, no seu rosto, e fala com ele: papai, os nossos benfeitores vão desatar os últimos laços que te prendem à terra. Enquanto isso, vamos orar? Façamos a nossa oração? E aí a grande chave desse capítulo é que Marta vai chamar ele para orar o Salmo 23, que vai dizer: o Senhor é meu pastor e em nada nos faltará. E naqueles minutos ele fala que a aflição era tanta que ele falou assim: que prece que eu vou fazer? Eu não vou conseguir enfileirar os meus pensamentos, eu não vou conseguir organizar os meus pensamentos. E aí, naquele momento, a Marta fala com ele: não, vamos orar o Salmo 23. Ela olhou para o alto, sintonizou com as forças espirituais, em voz alta e clara, porém devagar, ela recitou o Salmo 23. Porém, de uma maneira diferente. Eu vou ler aqui o Salmo 23 que ela fala. Ela fala: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, e Ele guia-nos suavemente a águas do repouso. Ele refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Preparam-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo, e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida, e habitaremos na sua casa divina por longos tempos. Assim seja, graças a Deus. À medida que a voz de Marta pronunciava esse texto antigo, multiplicavam no irmão Jacob lágrimas abundantes e grossas. Dores cruéis começaram a assaltar o seu coração e a sua região torácica.
Ele veio saber a mais tarde, ele vai dizer, que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda estavam presos às zonas do coração, ou seja, a região cardíaca dele ainda estava com muitos fluidos pesados. E essa prece lindíssima aí de Marta, sua filha, o faz se desencarnar. Naquele momento, irmão Jacob já não mais pertencia ao mundo dos encarnados. Ele já estava no plano espiritual. E aí começa uma correria do lado físico. O médico, as filhas, obviamente, percebem que ele morreu. É aquele chororô, aquela dor. Eles têm que começar a correr atrás das primeiras organizações para o velório. Mas o que acontece aí no plano espiritual, do lado de lá? Acabando a prece, ele diz que angústia terrível se apresentou sobre ele. Percebendo a manifesta intenção da filha que assim procedia e buscando isolar meu pensamento da intervenção a que me achava submetido, eu notei que as dores começaram a diminuir. Ela permanecia amorosamente inclinada para mim por mais de 1 hora em silêncio. Eu temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Um momento chegou, entretanto, na qual a respiração se fez equilibrada, e verifiquei agora que meu coração batia uniforme e regular no peito. Através do olhar, eu supliquei a minha filha sem palavras que reforçasse o socorro e que minha situação estava exigindo. Vi-a movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, ela passou a destra repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Eu reparei que ela me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Mas alguns minutos se passou e eu percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Olha que curiosa essa observação aí. Durante a crise da morte, durante o momento do desencarne, por mais que tentasse, irmão Jacob não conseguiu formular pensamentos e palavras de prece. Mas a sua conduta espiritual fez ele atrair benfeitores e a ajuda naquele momento. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me. Embora ele sentiu uma fraqueza extrema, obviamente, ele acabou por passar, entre aspas ali, um processo cirúrgico. É como se quando você recebe uma anestesia ou passa uma noite tendo muitas crises de vômito, não conseguindo comer, a gente fica fraco. Ele sentia essa fraqueza. Eu notei, ele fala aqui, que de Marta, para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz em porção imensa e começaram a envolver-me todo, ao passo que eu me vi agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente e a carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de aurir alimento invisível no ar leve e puro. Essa informação de irmão Jacob aqui nós temos em diversos livros que falam sobre a desencarnação. Quando os espíritos passam desse momento de crise, que eles conseguem respirar no plano espiritual, o ar lá se configura de uma maneira diferente. É como se fosse um oxigênio, porém é como se fosse uma alimentação ao mesmo tempo. No livro Os Missionários da Luz, nós temos também essa informação em outros livros do André Luiz, em que diversos benfeitores sempre relatam que o oxigênio também no futuro poderá ser considerado, entre aspas, um alimento. Muitas pessoas às vezes até riem, falam, poxa, vamos viver de oxigênio e de sol. Porém, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Sabemos ainda muito pouco sobre o oxigênio. Já temos muito conhecimento, mas é precário frente ao que o plano espiritual já conhece.
a importância dos raios solares. Tudo isso nós já sabemos, porém, palidamente, o nosso conhecimento do plano espiritual. Cada vez mais pesquisadores têm trazido novas informações a respeito dos benefícios do ar, do sol, porém, é palidamente reitero. Irmão Jacob fala, reestabelecendo-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual, ou seja, cada vez mais as vistas dele, ou seja, as percepções psíquicas aumentavam. A claridade alaranjada que me revestia, como se casasse à luz comum. A melhora experimentada, porém, não ia a ponto de restaurar minha disposição de falar. O abatimento me ainda era insuperável. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu que tantas vezes falava sobre os desencarnados a contemplarem os despojos de que se haviam desvencilhado, fixei meu corpo, enrijecido, num misto de espanto e amargura. Nesse momento, irmão Jacob se vê fora do corpo, ele percebe o corpo dele ali físico, duro, como de um cadáver, e ele fala, meu Deus, quantas vezes eu falei numa reunião mediúnica, meu irmão, fique livre do seu corpo, agradeça a Deus pelo seu corpo, siga em paz. E ele fala, agora é hora de fazer a prova. Porque ele ensinou isso muitas das vezes em reuniões mediúnicas. E agora ele estava ali no seu teste final. E ele fala que ele sentiu assombro, meio que um nojo, entre aspas, amargura. Ele sentiu certos sentimentos que os espíritos falavam numa reunião mediúnica. Nesse momento ele olha para a filha dele e humildemente ele se sente uma criança perto dela com medo. Ele encontra-se prostrado, vencido. E ele não consegue atinar qualquer razão de revolta. Marta entendeu mentalmente o que ele não podia dizer. Ele estava assombrado, com medo. Ela fez-se mais carinhosa e explicou, tenha calma, papai. Os laços não se fizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Ali Marta dá informação para ele. Pai, o senhor vai ter que aguentar mais algum momento. Temos laços que vos ligam ao seu corpo físico ainda. Irmão Jacob, com toda a sua preparação espiritual, ainda precisaria de algumas horas preso ao corpo físico. Por isso, meus irmãos, que no movimento espírita, nós não somos contra, por exemplo, a cremação. É de escolha do encarnado, que acaba de desencarnar, quando ele fala para a família, e também é da família. Porém, a gente sempre recomenda que se espere pelo menos 72 horas, porque nós nunca sabemos, ou nunca saberemos, quantas horas nós ainda precisaremos ficar presos ali ao corpo físico. Tem relatos que é de 24 horas, tem relatos que é de 48, tem relatos de 5 horas. Mas como vamos saber? Então, tem pessoas que, hoje em dia, eu não sei como funciona o processo da cremação, mas, se eu não me engano, já se espera alguns dias, mas é uma informação aí para todos nós também. O Emmanuel falou muito isso também com o Chico Xavier. Em posição difícil é o subintem. Irmão Jacob vai falar aqui que nesse momento ele observou o cordão umbilical, entre aspas, que o prendia no corpo físico. É o cordão prateado que a gente fala muito. Quando a gente está num desprendimento, quando nós vamos dormir, essa é a nossa ligação com o nosso corpo físico. E lá no livro Nosso Lar, André Luiz fica assustadíssimo quando vê 2 encarnados chegando no nosso lar. Não sei se vocês vão recordar, André Luiz está andando no jardim à noite. De repente, ele vê como se fosse 2 monstros e ele sai correndo, vai até Narcisa e fala, Narcisa, eu vi 2 monstros. Com medo, chorando, Narcisa começa a rir dele, dá gargalhada e fala, que isso, André Luiz? São 2 irmãos nossos encarnados. Eles são missionários na Terra e à noite eles vêm para nosso lar para estudar. Aí ele, mas o que é aquilo? Parecia raios, fios sair da sua cabeça. Ela fala, André Luiz, são ligações com o corpo físico.
o perispírito de quem está encarnado se apresenta diferente no plano espiritual. Irmão Jacob fica assustado justamente com isso. Ele ainda vê esses cordões prendendo ele, como se saísse da nuca, meio mais ou menos ele explica. Ele fala que é de uma cor prateada, é como se fosse um fio. E ele fala que esse fio não é ligado pelo umbigo, tá, pessoal? A gente falou o cordão umbilical aqui só para vocês terem uma semelhança. Ele é ligado cérebro a cérebro. E aí ele fala que ele começou a ficar muito emocionado, mais do que ele já era, ou que ele se sentia. E aí ele fala, eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca eu pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos eu ouviria as palavras de Marta? Intentando ver pelos meus olhos mortos, eu senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Quando ele entra nesse processo de angústia, ele volta imediatamente para dentro do seu corpo físico. Ele começa a entrar naquele nevoeiro de novo. Como que um simples pensamento de medo, ele volta. Isso também tem uma passagem no livro mediúnico, que eu não vou me recordar qual é agora, se alguém souber pode deixar aí nos comentários, do qual os benfeitores vão até um local onde ficam os corpos, e o espírito não quer sair de dentro do corpo físico, está com medo. E aí o benfeitor chega lá, se finge de médico, fala, meu irmão, eu sou médico, eu venho aqui te ajudar, eu preciso que você levante. Consegue tirar ali ele do corpo físico. Já estava todo desprendido, a espiritualidade já tinha feito toda a cirurgia espiritual e o espírito estava preso ali ainda no corpo físico. Acontece algumas das vezes. Assustado, ergui-me mentalmente e aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, preso à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Acabamos de explicar aqui. Fitando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser que se ressurgia na espiritualidade, eu recordei certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, as enormidades dos meus débitos para com a carcaça, que me retirava do planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Naquele momento, ele começou numa reflexão de quanto mal ele fez ao seu próprio corpo físico, na alimentação, nos vícios, nas vezes que ele não conseguiu dormir, etc. Ele começa a sentir uma culpa ali. E ele fala, poxa, eu tô com tanta culpa aqui de ter feito mal ao meu corpo físico, pelo menos deixa eu agradecer esse momento. Acontece também. Muitos espíritos ajoelham, agradecem. Ah, William, mas é só matéria. É só matéria, pessoal. Porém, é um ato simbólico, psicológico. Muitas pessoas não entendem isso. É da mesma forma o velório. Nós sabemos que muitas das vezes é só o corpo do nosso parente ou do nosso amigo que está ali. Porém, a simbologia do velório, a despedida, o agradecimento, isso é importante psicologicamente para todos nós. É importante aquele momento de sentir a dor, de chorar, de dar o último adeus, de entender esse processo, essa passagem. Não é só um ritual, é também um ritual psicológico, o velório. Muitas pessoas se recusam a ir em velório, muitas pessoas não gostam, mas é importante aquele momento, aquela simbologia. Mesmo que você vá só 5 minutos, é importante aquele último adeus, principalmente quando é um ente muito querido. As pessoas têm fuga naquele momento da sua frustração, do medo, da sua angústia. Nós temos que aprender também a lidar, porque isso é uma etapa que todos passaremos, seja hoje, amanhã ou depois de amanhã. A cada momento nós vamos nos despedir de algo ou de alguém. E aí ele fala que ele começou a tranquilizar quando ele fez esse agradecimento, quando ele despediu do seu corpo físico. E aí ele começou a considerar o corpo frio, gelado, enrijecido, como um valioso companheiro na qual ele se afastaria em definitivo. Se não fosse aquele corpo, ele não teria aprendido muitas coisas naquela encarnação, ele não poderia ter falado muitas palavras, ele não poderia ter escrito, ele não poderia ter ajudado muitas pessoas. Então ele tem uma gratidão. Enquanto perdurou a nossa entrosagem,
beneficiara-me o contato da luta humana. Junto dele eu recolhi bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuariam o aprendizado? O cérebro, né, pessoal? Os olhos, a boca. E aí, ele começou a ficar constrangido de novo. Registrando as dificuldades, Marta informou bondosamente: Paizinho, lembre-se da necessidade de concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou. Sustente a mente em oração. A custo, ele retornou a si mesmo e se manteve no recolhimento necessário. O objetivo agora era não pensar. Avançava-se no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demoravam analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduziria para ele. O que fazer de mim? Reduzido a minúsculo ponto sensível entre as duas esferas. Aquietei e orei. Então, naquele momento, se ele pensasse no corpo físico, ele voltava para dentro do corpo físico. A Marta falou com ele: serene-se, acalme-se. Aquele momento que ele ainda estava preso, que os mentores ainda estavam ali no processo de separação do corpo físico, ele ainda não estava enxergando os benfeitores espirituais, a gente vai entender agora. No item Entre Amigos Espirituais, que já é o último item deste capítulo, ele vai falar: rogando a Jesus que me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que a minha capacidade visual se dilatava. Até então ele achava que estava ali só ele, a filha dele. Porém, quando ele começou a orar, de repente ele começou a ampliar a sua visão. Curioso fenômeno de ótica afetava minha retina. Alterara-se minha noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor. Dentro de semelhante indecisão, eu divisei duas figuras ladeando a minha filha dedicada. Centralizei o quanto possível o propósito de ver exatamente. E tive um esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. A gente já vai falar qual espírito são esses. Mas olha que curioso. A visão espiritual é tão mais ampla, ela é tão mais gloriosa, que ele fala que ele não conseguia entender se o objeto estava externo a ele ou dentro dele. Era uma percepção muito mais ampla, de cores mais vivas, e ali ele teve quase um misto de emoção. É como, pessoal, uma pessoa com deficiência visual que tem a possibilidade de voltar a enxergar. Ele teve essa sensação ali. E aí ele divisa os dois espíritos que estavam ali. Um deles era o venerável Bezerra de Menezes. E o outro, o irmão Andrade, o médico que o ajudava nas reuniões mediúnicas. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, eu reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Todavia, o meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Eu acho que isso aconteceria com todos nós, né, pessoal? Chegando no plano espiritual, a gente encontra lá com um espírito que a gente gosta muito, vindo nos ajudar a desencarnar, ele ficou com vergonha, como se fosse uma criança. Às vezes é um mentor que te ajuda há muitos anos e você fica ali extremamente envergonhado. Total razão aí para o irmão Jacob. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual. E aí ele vai dizer daquela pergunta do Livro dos Espíritos, quando diz que a todo momento tem espíritos ao nosso lado ou nos percebendo, e que Jesus também falava, temos uma testemunha individual, uma testemunha invisível aos nossos olhos constantemente. E ele fala que essa lembrança veio na hora na sua mente, que quando a gente está cego, entre aspas, na Terra, a gente não percebe, mas no plano espiritual, naquele momento, ele lembrou que poderia estar sendo amparado sempre pelos espíritos, vendo sempre pelos espíritos, nos mínimos atos da existência. Falamos, ele diz, com referência aos espíritos com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais, a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Quantos sacrifícios exigiram daqueles abnegados amigos? E naquele momento, a reflexão que o irmão Jacob fez é assim: poxa, eu errei tanto e eles tiveram tanta paciência e ainda me vieram ajudar
na hora do desencarne, que paciência, que amor, que respeito. Ele ficou envergonhado, mas ao mesmo tempo grato, emocionado, que pode acontecer com todos nós. Apesar de natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde erguer-me. Percebendo minhas intenções, abeiraram-se de mim, cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentilezas, explicou-me Bezerra que o processo liberatório ocorria normal, que eu não me preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Olha que interessante. Com todo o trabalho, com a dilatação psíquica, Bezerra fala com ele: calma, irmão Jacob, ainda não é a hora da gente se desprender totalmente do seu corpo físico. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo a libertação. Aí nós temos uma informação bem importante. Na verdade, o que estava prendendo mais ele ali era o seu ambiente doméstico. Provavelmente as suas filhas em desespero, ou até mesmo o médico. Lembrando, pessoal, que o nosso pensamento, ele é vivo no plano espiritual. O que nós emanamos impregna-se ali nas nossas paredes, nos nossos ambientes, nos móveis. Então Bezerra fala com ele: infelizmente, irmão Jacob, agora não é possível por causa desses fluidos gravitantes. Mais tarde, eu vim a perceber que objetos de uso pessoal emitem radiações que se casam a nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Olha que informação legal, pessoal. Até os nossos objetos de usos diário pode conter certos pensamentos, ou seja, é um magnetismo, né? E lembra a passagem de Jesus, que ele fala: aonde está o nosso tesouro? É onde está o nosso coração. Se nos prendermos muito às questões materiais, essas questões podem nos dificultar o desprendimento na hora do desencarne. Então Bezerra explica para ele: olha, irmão Jacob, até os objetos, a caneca que você tomava o café, ou o pente que você penteava o cabelo, contém certo magnetismo seu que podem ainda estar impedindo o seu desprendimento. Após instruir-me, Benévolo recomendou-me Bezerra que eu esquecesse o retraimento em que me refugiara, confiando-me os pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me retirasse do corpo aonde ainda estava, entre aspas, preso. Pus-me a refletir da infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim com as mãos dadivosas abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuaram-se-me as resistências. A rigor, eu não pude levantar rapidamente nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando-me que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Vamos te levar até a praia. As vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Naquele momento, Bezerra chama ele e fala: vamos para a praia, porque aqui não vamos conseguir te desligar totalmente do corpo físico. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço e, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzidos à beira do mar. Vamos terminar por aqui, pessoal. O capítulo ficou bem grande, mas é um capítulo de extrema importância, com vários itens para estudarmos. Essa questão dos pensamentos, das energias prender aos objetos, de como o espírito ainda na consciência mais amplificada do irmão Jacob ficou preso ao corpo físico.
Então são vários aí pormenores para entendermos, interpretarmos. Pode ser que fique dúvidas, deixe nos comentários que a gente vai responder no final. Eu agradeço o carinho e a atenção que vocês tiveram até aqui. Nos ajude curtindo, compartilhando, para que o estudo atinja mais corações amigos. Até breve e graças a Deus!